Gente, dando seguimento aqui no nosso bate-papo, a gente sempre faz uma live aqui toda quarta-feira, aqui no nosso Instagram do IGF, para poder falar sobre algum tema específico da área de planejamento financeiro pessoal, algum insight que a gente possa entregar para vocês, não só de planejamento financeiro, mas de empreendimento, você que às vezes está querendo fazer uma transição de carreira, ter uma renda extra, conhecer um pouquinho desse mundo vasto que é o mundo do mercado financeiro, e um desses profissionais que atua dentro do mercado é o planejador financeiro pessoal, tá? Então, assim, a gente tem aí a possibilidade de entregar para vocês um pouco do nosso dia a dia aqui, tá bom? Então, essa que é a intenção aqui do nosso Instagram do IGF como um todo. Mas, pessoal, aqui a gente faz sempre esse bate-papo às quartas-feiras, às 7 horas da noite, trazendo sempre temas diferentes. E hoje o tema, a gente veio trazer sobre blindagem patrimonial. Essa é uma informação muito importante porque vários dos clientes que nos contratam, eles demandam, às vezes, essa dúvida sobre se é possível fazer uma blindagem patrimonial. E blindagem, vamos lá, é uma palavra muito legal de falar, né? Se a gente for pensar assim que, poxa, eu consigo fazer uma blindagem do meu patrimônio. Mas e o que é considerado como patrimônio? Vocês já se perguntaram nisso em algum momento? O que é considerado como... O que é considerado uma blindagem, essa palavra que gera uma segurança dentro do falar ali de um planejador para seu cliente ou vice-versa? Então, assim, no nosso dia a dia da guia financeiro, como planejador no caso, né, atuando, surgem várias dúvidas que a gente tem que responder para o cliente, logicamente, viu, pessoal? Eu já falei isso em outras lives, vocês podem acompanhar aí no nosso IGTV, que a gente não precisa ser o cara que sabe de tudo, mas você precisa entender. Inclusive pela prova do CFP, que eu estou estudando, se tudo correr bem, não desmarcarem a prova, até dezembro eu estou finalizado com isso, se Deus quiser, estudando aí. A prova não é tão simples, mas é uma certificação que vale muito a pena para você colocar no seu currículo aí. Já falei sobre ela também, a importância dela no geral. Mas aí, pessoal, quiserem também depois, a gente pode fazer uma live só sobre certificações. Eu trago alguém aí da área especialista nisso para a gente poder falar quais são as dicas, o que cada uma delas entrega, o que você pode colocar no seu currículo, que é algo interessante que vocês podem querer ter para você colocar num currículo, além da sua pós-graduação, da sua especialização, como um extra, vamos colocar aí um bônus, né? Mas, pessoal, entrando no nosso tema, é o seguinte, quando a gente fala de blindagem patrimonial, será que a gente consegue falar em 100% dessa blindagem como um todo? Será que é possível fazer uma blindagem patrimonial como um todo? Mas a primeira pergunta que eu faço é voltando até um passo atrás. O que é patrimônio, tá? Então, quando a gente avança e fala o seguinte, poxa, eu quero fazer a blindagem dos meus investimentos, até anotei aqui, né? Eu sempre faço uma colinha para não me perder ao longo da live. O que a gente faz? Eu quero blindar o meu investimento, eu quero blindar os meus imóveis, casa, carro, lotes, fazenda. Por exemplo, eu quero blindar um carro, eu quero blindar minhas joias, meus quadros, cotas empresariais, que isso é um dos grandes fatores de brigas dentro de família, essa ratificação quando uma pessoa que é sócio majoritário, um dos sócios ali que tem herdeiros dentro disso, como é que vai fazer? A esposa vai assumir a empresa, os sócios daquela empresa vão comprar a cota daquela pessoa, vão pagar o que é justo para os herdeiros, então se vai entrar no processo de meação, olha que bagunça que vira o negócio se você não tem muito bem detalhado isso. Lembrando, tá, gente, eu não sou especialista em blindagem, eu entendo como funciona, eu estou passando um resumo do que eu já vivenciei de aulas, do que eu vejo no YouTube, que é o maior canal hoje de busca de informação, o que eu aprendi com alguns especialistas e principalmente como que eu direciono isso para os meus clientes no dia a dia, tá? Então eu passo um resumo e a partir disso a gente começa a tomar algumas decisões que vão sim ou não ter um especialista do lado e talvez vai fazer sentido até a gente, por exemplo, num cliente robusto de patrimônio, contratar um cara expert para pagar por isso, o cliente tem que pagar por isso, para ele fazer um meio de campo ali, intermediar por aquele cliente e quem sabe a gente conseguir blindá-lo financeiramente, né, de uma forma mais tranquila, transparente no geral. Mas assim, trazendo a parte da blindagem, pessoal, o que eu quero falar com vocês é o ponto seguinte.
Será que a gente consegue fazer 100% dessa blindagem? Na minha percepção, até hoje, não. Sempre tem alguma brecha. Eu falo muito pelo lado do advogado, por exemplo. Até que se prove o contrário, né, todo mundo é inocente. Então, até que a gente consiga mostrar que focinho de porco não é tomada, isso pode te dar um certo trabalho. O que a gente tem que pensar, na maioria das vezes, é que quando se fala em blindagem, existem meios para cada tipo do seu patrimônio que você pode fazer uma proteção. E aí entra o ponto que eu queria falar com vocês. A blindagem patrimonial, ela na verdade eu trocaria essa palavra, eu vi um vídeo recente, na época, recente assim, eu tava até com ele aberto aqui no meu YouTube, tá aqui do meu lado, aqui aberto, eu sempre deixo ele com informações de alguma live ou comentário que eu tava vendo, quer ver? Dá pra buscar pra vocês quando que foi a data que eu tinha desse conteúdo, que eu estudei 3 materiais diferentes para poder trazer para vocês alguns tópicos aqui para hoje. Esse conteúdo aqui que eu vi, que eu gostei pra caramba, depois se vocês quiserem, ele foi publicado lá para meados de março. Deixa eu ver aqui, quando foi feito isso. Caramba, não tá aparecendo a data aqui não, mas eu vou levantar isso para vocês até o final da reunião, vou dando uma olhadinha aqui pro lado e vejo. Mas é o seguinte, quando a gente fala de informações e busca de campos que vocês estão fazendo, o que é ideal a gente tentar equilibrar é falar sobre proteção. E o equilíbrio da palavra fica melhor quando a gente fala de proteção, porque a blindagem é tão forte, essa palavra, que a gente não consegue blindar o patrimônio do cliente de tudo. Novamente, usa a retórica do que eu falei para vocês do advogado. Até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Aí quem quer acusar, apontar o dedo, que prove que aquela pessoa tem culpa no cartório. Não é à toa que a gente tem advogados especialistas em cada área. Trabalhista, civil, previdenciário, a gente tem aí também, como é que chama? Criminalistas, que defendem talvez uma pessoa que fez algo de errado, que pode ser errado. Aí tem o seguinte, tem o conceito sociedade, que eles acreditam que são errados, porque segue assim conforme normativa da sociedade, da religião, mas talvez para aquela pessoa, advogado, ele vai defender e acredita que não, olha, para o meu cliente, o que ele fez pode ser, mas tem atos que realmente pode ser considerado isso, mas deixa que lá na justiça eles se resolvam. O que eu quero falar, fazendo essa analogia para o nosso lado de cá, é que cada um dos ativos que o cliente tem ali, o patrimônio dele no investimento, que ele tem no patrimonial, como por exemplo imóveis, fazendas, cada um vai ter um meio diferente de como você vai lidar com aquela situação em situações esporádicas ou emergenciais. E aí eu coloquei o seguinte, que blindagem é uma utopia. Eu vi o especialista que falou isso, né, lá na outra live. Eu posso colocar o link para vocês aqui na descrição, né? Ele falou assim, que blindagem é uma utopia, eu concordo com ele. Por quê? Quando a gente cita a informação de você falar que existe um meio de blindagem, o certo é falar em proteção mesmo. Porque a gente fala de uma forma que você vai ter um equilíbrio daquilo que possa vir a acontecer e atrapalhar os planos do patrimônio da pessoa ali que ela está querendo fazer no geral. Foi o Mário Oki, né, que fala, ele fez uma live junto com o Jansen, dentro dali da Academia GFI, que eles discutiram um pouco, foi a melhor live que eu escutei sobre blindagem, que eu gostei, e por acaso o Jansen é um grande parceiro nosso no grupo ENEP, que é o Encontro Nacional de Planejadores Financeiros Pessoais. Bom, voltando, aí eu gosto de falar o seguinte, Marcelo, legal, então quando a gente fala de blindagem patrimonial, existe a possibilidade de fazer então 100%? Não. Até hoje, assim, sempre vai ter alguma brecha para que você consiga ter isso. Talvez você consiga reverter aquele problema lá na frente com alguma outra situação, você provando de uma forma diferente. Mas, tá bom? O que a gente tem que pensar é que a blindagem, como o próprio Mário diz, né, é uma utopia. É algo que a gente pode citar como proteção. E olha que ele é um especialista hoje focado nessa área, né? E eu gostei dessa síntese porque realmente é isso. Para que você faz uma proteção do seu carro? Qual que é o seu medo? De bater o carro e talvez você tenha que pagar ali do seu bolso algo com isso. Mas ou mais ainda, se você atropelar uma pessoa e essa pessoa vier a falecer? Então você tem ali, de certa forma, um seguro de danos a terceiros. Vamos colocar aí algo assim. E aí você tem essa possibilidade de proteger o seu patrimônio, o seu imobilizado, que é o carro, para que a pessoa não tenha aquela
dispêndio financeiro, emocional naquele momento exato. Olha pra você ver que legal. Um dos meios, por exemplo, desculpa, um dos meios não. Muita gente pergunta também, mas Marcelo, o que é patrimônio, tá? Quando a gente fala patrimônio, o que te vem na cabeça, gente? Patrimônio, o que é? Eu até dei umas dicas aqui antes, né? São investimentos, são imóveis, são carros, por exemplo, colecionáveis, isso é considerado um patrimônio. Joias, quadros, cotas de empresa. Então, esses são meios, né? Tem outros vários aí, são meios principais que a gente vê mais no dia a dia do brasileiro como patrimônio. E esse patrimônio, novamente, cada um deles tem a possibilidade de você achar algum caminho para poder fazer uma proteção. Aí entra o seguinte, né? Fazer uma proteção para algo que possa vir a acontecer. Aí eu coloquei, gente, o seguinte aqui, que é um ponto muito importante no geral, que é assim, mas você faz uma proteção, a pergunta que tem que ser feita, né, que eu falo sempre assim, você faz uma proteção pensando em quê? Qual que é o tipo de ameaça, eu anotei aqui, que te preocupa? O que seria esse tipo de ameaça? Porque quando uma pessoa procura blindar o patrimônio, proteger o patrimônio dela, ela tem que estar preocupada com alguma coisa. Vou dar um exemplo, tá, gente? Se a gente fala de cotas da empresa, que foi o que eu citei agora há pouco, vou dar um exemplo aqui da nossa empresa. Supondo que eu faleça, hoje eu sou casado, e a partir desse momento que eu sou casado, se eu sou um dos sócios, os meus sócios têm que preocupar se a minha esposa vai querer assumir a minha sociedade aqui dentro da empresa. Independente da participação, isso tem que estar descrito no contrato. Existem seguros hoje de vida para a morte daquele sócio que cobrem os meus sócios atuais que ficaram vivos para repor esse dinheiro, comprar a minha parte de sociedade para minha esposa. E isso, se eu assinar dentro do contrato, já fica combinado. Eu vi que a Carol aqui, Coelho, entrou dentro da nossa live. Carol Coelho, se eu não me engano, é advogada. Se não me engano, não, ela é advogada, é uma expert. Aqui tem a Geisa também, seja bem-vindo. A Ana, Francine, gente, seja bem-vinda aí. Eu tô falando um pouquinho sobre blindagem patrimonial. Se vocês tiverem algumas dicas, dúvidas, coloquem aqui no chat, a gente vai conversando, vou reforçando junto com vocês também, tá bom? Mas, o que é um ponto importante, tá? Essa proteção que você está fazendo é sempre pensando no quê? Qual que é a ameaça que te preocupa? O que você vem querendo proteger? Então, se tem o caso aí da cota empresarial. Poxa, Marcelo, eu quero que caso eu faleça, a minha esposa receba o valor que representa aquela porcentagem referente à compra. Porque, poxa, a Ana não vai tocar uma empresa de planejamento financeiro pessoal. Por exemplo, né, minha esposa. Ah, não, será que ela quer assumir essa parte? Tá, mas aí foi combinado em contrato que o Marcelo, no falecimento dele, ia ser pago pelos outros sócios ou pelo seguro o valor referente à cota dele. Tudo bem, se a empresa às vezes vale pouco, gente, mas e se ela vale milhões, entendeu? E às vezes a pessoa que vai assumir aquelas cotas empresariais, vamos lá, talvez ela não tenha energia nenhuma com aquela empresa. Não encaixa nenhum perfil pessoal, profissional, político e outras coisas mais. Então, essa é um exemplo na prática que você pode fazer. Outro exemplo, quando eu falo na parte dos seguros, aí eu falo de seguro de vida também, que é muito importante, eu gosto de citar um ponto que é o seguinte. Quando eu cito que a pessoa tem a possibilidade de contratar um seguro de vida para poder se proteger em casos de doenças graves em vida, gente. Muitos clientes que chegam no nosso dia a dia aqui no escritório, na maioria das vezes eles pensam que o seguro de vida é só algo a mais que ele tem que pagar no orçamento e que, assim, infelizmente, gente, eu trabalhei dentro de banco praticamente 6 anos e dentro do banco, o bancário, eu não falo que a culpa é do bancário, tá? É o modelo do banco. Na maioria das vezes, o modelo que faz, ele coage o bancário a agir daquela forma. Mas a gente sabe que mal profissional tem em qualquer lugar. Eu vendia um seguro pensando mais no meu bolso do que no próprio cliente. E quando acontecia sinistros dentro do banco, eu vi que aquele cliente meu não estava protegido como deveria. Ele acreditava numa utopia de proteção e aí quando ele ia executar aquela apólice, ele ficava extremamente frustrado porque não foi aquilo que ele combinou.
Um exemplo que eu ia dar para vocês é a cobertura em vida. Dentro do banco a gente vendia uma cobertura de invalidez, mas a cobertura de invalidez ela representava valores pequenos, porque a gente queria vender algo barato e que fosse escalável, vender rápido e muito, entendeu? E claro, pensando em comissionamento. E aí as coberturas de invalidez que tinha lá dentro do banco, eu não me lembro os valores específicos, mas eu tinha uma cobertura ali de 100 mil reais e eu vendia com a boca cheia. Não, que você vai ter 100 mil reais de cobertura de invalidez, quando você precisar. Depois, quando eu fui aprofundar sobre a invalidez, o que ela funciona, eu descobri que quanto maior o valor for da invalidez, é melhor. Porque o cliente, quando sofre uma invalidez, por exemplo, por acidente, ele tem a famosa faca do açougueiro, que é uma tabela da SUSEP, onde que cada parte do seu corpo é representada por uma porcentagem. Vamos supor, tá? Não é esses valores específicos. Ah, a mão representa 40%, o braço representa 50%, um pé representa 50%, sei lá, você ficou inválido, sei lá, de um dedo representa 15%. Esse efeito pinça aqui, ele é muito importante, né? Se eu não me engano, se tem advogada igual a Carol estava online com a gente, a Geisa também estava, acho que é advogada também, puder passar, eu acho que tem uma importância muito grande, tem um nome que fala, né, para esse movimento pinça que acontece, das pessoas poderem perder esse movimento, e diz que isso aqui é muito importante. Então, cada um desses representa a porcentagem, ou seja, eu estava vendendo meio que gato por lebre, eu falava pro cara que ele tinha 100 mil de cobertura, quando na prática a cobertura de 100 mil reais, se eu for colocar ali que ele vai receber, vamos supor, 40% por um braço, ele vai receber 40 mil reais se ficar inválido aquele braço, e se a cobertura cobrir, né, ainda tem isso, cheio do CIS, ele vai receber 40 mil reais para se tratar, para se readaptar na vida. 40 mil reais, gente, é muito dinheiro, tá? Mas será que vai fazer diferença para uma pessoa que vai ficar inválida de um braço? Então, assim, eu acho que os valores realmente coerentes para os clientes, nesses casos de invalidez, porque o cara sobreviveu, ele vai ter que se adaptar a vida dele toda para aquilo. E esse é um meio de proteção que você pode fazer, para não impactar, sabe o quê? O seu caixa, a sua reserva de emergência, os seus projetos de curto, médio, principalmente de médio e longo prazo. Talvez curto, você vai ter que se adaptar, mas os projetos de médio e longo prazo, puxa, você vai ter que se adaptar extremamente. Vou dar um exemplo muito prático que a gente teve lá no Banco Itaú, quando eu trabalhei em Paracatu. A gente teve um cliente nosso que ficou inválido de cadeira de rodas, tá, gente? Por acaso, ele tinha uma cobertura na época da Icatu, eu lembro disso como se fosse ontem, porque pra mim marcou muito. Ele tinha uma cobertura da Icatu que era de 500 mil reais, tá? Só que essa cobertura que ele tinha, para ele de 500 mil reais, eu lembro muito ele explicando, ele só ia receber uma parte, porque, novamente, ele ficou inválido, mas tinha uma tabela que eles usavam como correção de base e ele recebia uma parte daquilo. Só que, gente, ele trabalhava como comerciante. Ele ganhava, sei lá, os seus 4 mil reais, eu não lembro direito, trabalhando ali na linha de frente, ele tinha a pequena empresinha dele e ele não conseguia fazer isso. E detalhe, gente, uma pessoa que ficou na cadeira de rodas, ele vai ter que adaptar a casa dele, vai ter que adaptar o carro dele, tratamento médico. Será que o valor que ele vai receber vai suprir toda a vida dele de médio e longo prazo? Então olha para você ver, se feito da forma errada, essa proteção barra blindagem, né, vai sair o tiro pela culatra. Então a gente tem que pensar que a proteção que você vai fazer, ela tem que ser ligada para a ameaça que você está buscando. Para cada um dos tipos do que você está buscando, desculpa, do seu patrimônio. Então, se você está falando de uma cota empresarial, como eu citei, talvez um seguro, talvez a transmissão disso e parte em vida, já colocando no contrato que os filhos vão ter direito a X, que vai ser realizado daquela forma. Se a gente está falando de carros, será que faz sentido colocar no nome dos filhos? Será que faz sentido deixar do jeito que está, mas escrever desculpa, gente, num testamento, como que vai ser a transferência desses bens, para quem que você quer deixar tal coisa. E olha que o testamento hoje é algo válido, gente. Você tem como colocar isso, fazer isso em vida, deixar escrito. Tem que procurar um especialista, na maioria das vezes é um advogado. Eu acredito que deve ser familiar, mas todos eles devem fazer isso para vocês. Tem que registrar bonitinho, deixar ali arquivado, porque quando a pessoa faltar, o advogado acionado vai apresentar aquilo. Olha, o Marcelo tinha o testamento, vai estar descrito ali tudo que ele tem. Então, assim, como é que é a ameaça? Essa tem que ser a primeira pergunta. Do que você está preocupado? É sobre a questão das cotas da empresa? É a questão de você sofrer um processo judicial? Isso é uma coisa que as pessoas sempre levantam. Então, nesse ponto,
falando aí de blindagem patrimonial, você tem que perguntar para o seu cliente, ou até mesmo se fazer essa pergunta, qual a necessidade dele procurar um especialista nisso como um todo. E aí eu até coloquei aqui, quando a gente fala, por exemplo, um carro de luxo, né? Isso foi eu tenho um cliente meu que ele tem hoje um carro que vale aproximadamente 750 mil reais. É um Land Rover Velar que fala, né? E aí é um carro que vale vários apartamentos, dependendo do padrão que você está querendo comprar. E vale, cara, dá para fazer muita coisa com esse dinheiro. Só que assim, vamos pensar o seguinte na prática. Caso aconteça alguma coisa com esse carro, o que vai ser feito dele? Poxa, ele anda com seguro, ele anda sem seguro. Caso esse cliente meu faleça, esse carro tem que estar registrado onde? É no nome dele, está no nome da empresa. Então assim, tem que ser levantado tudo minuciosamente para entender qual o impacto de custos de ser um carro no nome da empresa, porque ele é um empresário, por isso que eu estou citando dessa forma. Se é um carro que vai ser citado no nome da pessoa física dele, tem que estar bonitinho no imposto de renda, declarado. Se ele vai deixar aquilo escrito num testamento para transmitir aquilo. E detalhe, gente, um carro de 750 mil, aproximadamente um seguro aqui em Minas, né? Eu tô falando isso pela tabela aqui, aproximado, depende muito. Porque os carros de luxo, a tabela costuma ser mais cara, tá, gente? Porque não é qualquer seguradora que pega. Fica essa dica, tá? Por conta do valor mesmo. Tem seguradoras especializadas em carros de luxo. Não sei se vocês sabiam disso no geral. Mas 750 mil reais, um seguro hoje de carro, ele custa em média 3%, tá? Já fica essa dica também. Ele vai pagar anualmente R$22.500 só de seguro. Um carro popular, seminovo, não novo, aqui no Brasil acho que a gente não tem carro novo desse valor, vai pagar um carro seminovo no valor do seguro. Mas, Marcelo, é muito caro. Depende, gente. Uma pessoa que compra um carro de 750 mil, em proporção, para ele não é tão caro. Mas talvez para uma pessoa que anda de um carro de 60, 70 mil reais, falar que vai pagar 22 mil de seguro, realmente não faz sentido nenhum na matemática dele. Mas claro, gente, a percepção que a gente tem que ter aqui no geral para vocês é que as proteções têm que ser feitas de forma minuciosa. E o mais legal disso tudo, eu coloquei até para vocês aqui um outro ponto que sempre entra nessa parte de blindagem, que é a hold. Você já tinha ouvido falar sobre hold familiar? A hold nada mais é do que você criar um meio de abrigar o patrimônio da família. É muito sugerido, principalmente para quem tem muitos imóveis, tá, gente? Por que você fala de imóveis nisso tudo, Marcelo? Pensa o seguinte, gente, quando uma pessoa tem uma casa, um carro, um lote, talvez fazendas, terrenos arrendados, casas em aluguéis, lojas, etc. Então, se a pessoa tem um patrimônio muito grande e aquilo ali ele vai utilizar para poder receber dinheiro e, claro, uma hora, se ele falecer, isso aquilo ali vai dar um trabalhão para a transmissão, que, como se diz, só o advogado que está fazendo aquilo ali sabe o tanto que o perrengue é brabo. E detalhe, gente, o mais importante disso tudo é o custo de você transmitir, seja em vida ou seja na morte. Eu prefiro falar com os clientes em vida. Por quê? É mais prático a pessoa estar ali e ela deu o consentimento. Porque a partir do momento que ela falece, aí já é só na judicial, tá bom? Então, você não tem opção, gente. Você aciona, tenta na conversa. E sendo bem sincero, tá, gente? Se vocês levantarem aí, pergunta para um colega seu advogado, talvez não precise trabalhar na área, mas pergunta para ele, cara, se você pegar um inventário de 10 pessoas, quantos irmãos, tios, primos, familiares que brigam? Pode perguntar. Eu te falo que quase, não vou falar que é 100%, porque eu tenho casos, igual lá na nossa família, lá tive casos, infelizmente os pais o pai do meu sogro faleceu, né? Então ele já deixou em vida tudo pronto, gente. Olha que legal. Então ele quis em vida, já passou. Isso aqui um quinhão para um filho, outro quinhão para outro. Esse aqui vai ficar com minha outra filha. Quem dera todo cliente no planejamento financeiro tivesse essa consciência. E detalhe, tá, gente? Ele era uma pessoa bem mais velha. E quem dera toda pessoa mais velha já tivesse essa consciência financeira. A gente tem hoje aqui, eu tenho um parceiro de investimentos que é a Império. Eles têm, a gente fez uma pequena anamnese com eles no planejamento financeiro com o pessoal, que veio o sobrinho e o avô aqui no nosso escritório. Hoje ele é considerado o homem mais velho que tem, a Império Investimentos representa a XP, tá? O homem mais velho que tem conta cadastrada dentro da XP. Olha que legal, gente.
E sabe o que foi feito para ele? O dinheiro dele foi todo sugerido, além do que ele já tem em conta corrente dentro do banco, o patrimônio dele, com o advogado, foi sugerido o outro ser feita uma previdência privada, porque foi um meio de proteção que a gente teve para colocar, sugerido, claro, né? A gente sempre sugere para o cliente absorve aquilo e ele vai tomar a decisão se faz sentido ou não, mas ele vai estar munido de dados, isso é muito importante. Se ele vai tomar sentido para colocar a proteção para as filhas dele. Eram 3 filhas que ele tinha e a gente simplesmente falou, olha, você tem tanto de patrimônio, você vai precisar resgatar tanto durante tanto tempo e se você fizer tanto de caixa aqui para sua reserva, tanto para isso, e isso aqui já fica combinado. As 3 filhas deu de acordo, falou que tá tudo certo, o resto dos imóveis já estava no testamento, ele quis fazer isso tudo, tá, gente? Então a gente simplesmente programou como teria que ser feito, dividiu bonitinho cada previdência, explicou, tá ali. Caso esse senhor venha a falecer, ele ainda tá vivo e lúcido de tudo, tá, gente? Se eu não me engano, ele tá com 95 anos de idade. Pensando no patrimônio, ele já está ciente de que a escolha dele foi feita. Cada porcentagem para a filha dele, o dinheiro que vai estar na renda fixa vai ter que entrar no inventário, porque é um dinheiro que vai estar ali. Acho que estava num fundo de investimento de alta liquidez ali, mas vai passar pelo inventário, mas a previdência, o juiz ali vendo que já está distribuído de forma proporcional para cada uma das 3 filhas, não vai ter nada a falar. Ele não tem esposa, tá, gente? Então não vai ter que falar nada. Então, para vocês verem o tanto que é fácil você achar meios de proteger o seu cliente ali no todo. Um dos meios, que foi o caso sugerido pelo advogado desse cliente, foi a construção de uma holding familiar para ele no todo. Então, a Carol até comentou aqui, ó, mas é 100%, né? Isso é praticamente 100%. Que é, no caso, eu acho que você deve estar falando das brigas, né, familiares. Porque entra mesmo, gente. A briga e a discussão é inerente de acontecer, tá? Eu falo até que esse é um problema que nós da Guia Financeira a gente tem que abordar, e você também que está pensando em expandir para essa carreira, em algum momento que você presta uma consultoria para o seu cliente, você pode citar, falando na área de finanças, né, claro, você pode citar para ele, cara, você já pensou nessa parte do inventário? Talvez a pessoa é nova, gente, tem 30, no meu caso, eu tenho 30 anos, será que eu fico pensando na morte? Penso, porque eu tenho seguro de vida, eu já comentei com a minha mãe, com o meu pai, já comentei com meus irmãos, a minha esposa sabe que a gente tem. É importante saberem que a gente tem cobertura, hoje a nossa cobertura é pela mão geral, temos de morte, temos de invalidez, porque se acontecer alguma coisa com a gente, eles têm que nos dar um suporte. Vai que eu fico em coma, e aí? Quem que vai me ajudar com isso, né? Minha esposa precisa estar ciente dessa informação. E o seguro tem que estar ali para ajudar. Então, se eu vou entrar num quadro desse, poxa, ela precisa saber o que está acontecendo. Então, isso é importante, tá, gente, no geral. Aí, pessoal, eu não quero nem esticar muito, que a gente já está dando os 30 minutos aqui. Eu sempre tento fazer dentro desses 40 minutinhos, 30 a 40 minutos do nosso bate-papo toda quarta-feira. Mas, por fim, a holding familiar é uma possibilidade que as pessoas têm de procurar para otimizar. Novamente, tá, gente? Quem tem ali um patrimônio talvez pequeno, uma casa, um carro, talvez um pequeno sítio, um dinheiro aplicado, vale a pena fazer uma holding familiar? Não, sendo bem sincero, não vale a pena. Vale a pena, costuma valer a pena, tem que ser avaliado cada caso, quando a pessoa tem vários imóveis, principalmente imóveis que entram com a empresa, com lotes, arrendamentos, porque ele consolida, né? Eu até anotei aqui, ele abriga todo o patrimônio da família e distribui ali quem vai receber, e a transmissão por impostos sai muito mais barato, olha que legal, do que você pegar, vender aquele imóvel, transmitir para o seu filho, ou até mesmo fazer uma transmissão em vida, você vai fazer uma doação em vida, aí se tiver ganho de capital, vai ter que transmitir aquele ganho de capital. Se eu não me engano, gente, a tabela do ganho de capital estava beirando 15%, né, sobre o valor que o cliente teve de lucro sobre aquele imóvel. Então, pensa lá, se você tem aí um imóvel de 100 mil reais e você tem 15% de ganho de capital, você tem que pagar ali aquele valor para apurar. Ou então, no caso da venda, né, claro, mas se você quiser vender e comprar outro dentro de 6 meses, 180 dias, você pode comprar do mesmo valor sem ter que pagar o imposto. Isso é uma dica que fica para vocês. Mas, Marcelo, transmitindo em vida, transmitindo todos, puxa, mas eu tenho muitos. Cara, cada caso é uma possibilidade. Então esse é um estudo que vocês podem fazer. Uma outra coisa para a gente fechar aqui na nossa parte sobre essa bate-papo sobre proteção é o seguinte. Quando a gente fala, Marcelo, é importante fazer? Sim, é importante, aí você tem que avaliar o tipo do seu patrimônio.
Novamente, se é um investimento, se são imóveis, são joias, se são quadros, cotas de empresa, aí tem vários, tá? Existe valor mínimo, que isso é uma pergunta muito legal de fazer, valor mínimo ou valor máximo para fazer? Eu dei a dica para vocês. Vamos pegar aí esse cliente que eu dei a dica, né? Que foi um cara que tem uma casa, um carro, tem um dinheiro aplicado, talvez um sítio ali. Será que tem um valor mínimo ou máximo para ele fazer? Não, não tem, tá? Se você tem um carro aí de 30 mil reais e quiser fazer um seguro dele para se proteger de algum imprevisto, você pode. Você vai pagar por aquilo, tem que entender o custo e ele tem que entrar no seu orçamento. Seja ele no ano, com pagamento à vista, ou diluído ao longo dos meses no seu orçamento mensal, fazendo uma provisão de fluxo de caixa ali no geral. Então essa é uma possibilidade que você pode colocar. Só que aí entra uma pergunta legal que eu gosto de falar para vocês. Patrimônios muito robustos são mais difíceis de fazer blindagem. Por que acontece? Quando a gente fala de um cliente que tem 1 milhão, 2, 5, 100 milhões, gente, tem várias brechas aí. Aí eu vou usar o exemplo que eu dei no início da conversa. Até que se prove que focinho de porco não é tomada, já valeu a pena aí muita gente falar isso. Até que se prove que focinho de porco não é tomada, gente, demora demais até você corrigir isso. Até que se prove, todo mundo é inocente, já diriam os advogados. Então, você tem que mostrar que aquilo ali realmente não é para aquilo, você tem que proteger. Aí volta a retórica da pergunta, né? Qual o sentido, qual o seu medo, o que é a ameaça que você está querendo proteger? Ah, Marcelo, eu tenho medo de tomar um processo judicial porque eu tenho uma empresa e eu posso sofrer uma sanção trabalhista. Legal, aí os seus herdeiros vão ficar prejudicados? Bacana. Qual é o impacto no seu patrimônio? Quantos por cento? Como a gente pode blindar? Fazer uma apólice de seguro? Colocar algum meio? Transmitir os patrimônios em vida? Vocês têm as possibilidades de trabalhar dinheiro de formas diferentes. Vamos supor, Marcelo, hoje eu sou o pilar financeiro da minha família. Eu sustento a família, minha esposa abriu mão da carreira dela, ou o contrário, né? Às vezes o homem abriu mão da carreira para poder tocar a parte do casal, mudaram de cidade, isso acontece muito, né? Às vezes os casais mudam de cidade, um vai ter que ceder um pouco mais, às vezes o outro tá mudando para ajudar, e aí ele falece. Puta, gente, e aí, o que aconteceu? Será que tinha caixa, dinheiro suficiente para segurar aquele outro cônjuge, aquele parceiro que tava ali do lado, que abriu mão de tudo para poder estar lá? E aí? Então qual que é um meio de blindagem, de proteção que a pessoa pode fazer? Contratar talvez um seguro de morte qualquer causa. E aí ele coloca esse meio lá. E se ele sobreviver, gente? Se ele sobreviver, sofrer um acidente, ou até mesmo ter uma doença grave, AVC, Alzheimer, sofrer um ataque cardíaco, e sobrevive a pessoa na grande parte das vezes. E aí, como é que ele vai lidar? Vai colocar um marca-passo, por exemplo, e o custo disso? Você tem um plano de saúde, vai entrar na fila do SUS? O SUS é engraçado, né? Ele é um dos modelos hoje mais invejados do mundo. Se a gente fosse seguir à risca o que está escrito dentro do plano tático do SUS, né? Que é o de execução, do dia a dia, o plano empresarial, cara, a gente teria o melhor sistema de saúde hoje do mundo. Eu já digo que a gente é referência, isso é fato, mas eu tenho alguns colegas que moram nos Estados Unidos, eu tenho clientes que moram nos Estados Unidos que falam, aqui qualquer problema você tem que pagar, e não é barato. Então muita gente evita de ir no hospital lá para pagar. Dentista, então, nem se fala, gente. Lá é caríssimo nesses locais. E aqui a gente facilmente consegue contratar um plano de saúde, um plano odontológico, né? E ir num dentista fazer uma limpeza, um acompanhamento, pelo menos o básico, não é algo surreal fora do orçamento. Tem planos a partir de R$30, que é o meu caso, eu pago R$34. Então, assim, uma pessoa simples hoje conseguiria ter pelo menos o básico de cobertura no imprevisto. E esse é um meio, olha pra você ver que legal, de proteção que você pode ter para a sua saúde bucal. Olha que bacana. Então assim, pessoal, quando a gente fala de blindagem, o resumo da live de hoje, a gente pode um dia querer abordar um tema mais profundo sobre isso. Eu posso tentar trazer um especialista de mercado para cá, para a gente poder conversar, chamar ele, trazer muitas dúvidas sobre isso, falar um pouquinho mais sobre hold, falar sobre essa utopia de que as pessoas pensam que 100% do patrimônio deles tem como ser blindado. Isso a gente sabe que não é comprovado, tá? Sempre tem uma brecha, mas claro, você tem meios de tentar contornar aquela situação de uma forma melhor possível, justa e que seja sim equilibrada para aquela pessoa, para aquela família, para aquele sócio no geral como um todo, tá? Então, quando a gente fala de blindagem, lembre sempre de falar de proteção.
Como que você quer proteger? E a pergunta que a gente coloca na mesa é: proteger contra o quê? O que que te preocupa? O que que está levando você a ter uma interrogação aí e que está te levando a esse lado da ameaça do seu patrimônio, do seu dinheiro e por aí vai? Uma dica, até falando de dinheiro, quando a gente fala de investimentos, claro, existe como blindar, proteger uma queda, igual a gente teve agora em março do ano passado, com a pandemia. Poxa, existe essa possibilidade de eu prever isso? Sendo bem sincero, não. Isso é chamado risco de mercado. Quem tá pro jogo tá disposto a esse risco. Então, a pessoa tem como talvez trabalhar uma diversificação nos ativos dela, travar, por exemplo, parte do patrimônio dela numa renda fixa que vai garantir uma rentabilidade dela, é garantido talvez uma LCI para 2024 com rentabilidade de 12% ao ano, sei lá, IPCA mais 6. A gente coloca aí, pô, será que faz sentido para você travar esse dinheiro para mais 5 anos, deixar ali travado? Talvez foi esse dinheiro que segurou o cliente nesse período de instabilidade. É um meio de proteção da carteira no geral, tá bom, gente? Bom, agradeço a presença de todos vocês. Trouxe um pouquinho do panorama do que é essa palavra que vem surgindo dentro dos planejamentos financeiros. Não vai ser a primeira vez que você vai escutar isso aqui no nosso IGF, que a gente vai passar sempre conteúdo de qualidade e trazer para vocês um pouquinho do nosso dia a dia que a gente faz aqui com os clientes no todo. Então lembra, gente, falou de blindagem, pensa em proteção. Essa é a palavra certa. E tenta sempre perguntar para a pessoa, para que você se auto-perguntar, né? Para que essa proteção? Qual a ameaça? O que eu estou buscando proteger? O que eu estou buscando não ter problema, não ter dor de cabeça? E esse é o ponto que você vai chegar no equilíbrio ali do geral, tá? Mas sempre pensa, tem especialistas para isso, tem possibilidade, você sempre tem como achar um caminho de equilíbrio que você não fique preocupado com aquilo no longo prazo, tá bom, pessoal? Obrigado pela presença de todos, contem com a gente aqui do IGF, e se surgiu dúvida, quer acrescentar mais alguma informação, sugestão de live, manda pra gente, a gente tá aqui sempre disposto a poder escutar um pouquinho do dia a dia de vocês, tá bom? Obrigadão, gente, um abraço e tchau, tchau!